Jorge de Oliveira Brandi, mais conhecido como Goura, foi eleito pelo PDT com 6.573 votos. Aos 36 anos, ele será um dos vereadores mais novos da próxima legislatura. E a gente começa o bate-papo dessa campanha Eu Discuto, perguntando ao Goura, já que é a segunda vez que ele se candidata, a diferença entre se candidatar a deputado federal e a vereador de Curitiba. A candidatura para vereador, eu sinto que ela é uma candidatura difícil, porque você tem muito candidato, a situação, o eleitor, ele se divide muito, então toda pessoa já tem 5, 6 conhecidos que são candidatos. Foi uma experiência bastante intensa, eu diria. Felizmente a gente conseguiu atingir uma amplitude muito boa. Eu fui votado na cidade inteira praticamente. A gente teve uma votação mais expressiva na região norte da cidade, que também foi, no caso, em 2014, a minha candidatura a deputado federal. Eu fiz 13 mil votos na ocasião e agora esses 6.573 focados principalmente na região norte. Assim. Mas foi um processo que a gente se ateve aos princípios de uma campanha criativa, uma campanha colaborativa. Todo o dinheiro que entrou foi de pessoas que colaboraram, pessoas físicas, né, como a lei já prevê. Então foi um processo colaborativo nesse sentido. Com relação a isso, você sentiu essa diferença das campanhas para deputado federal e vereador, uma vez que agora houve essas restrições com relação ao financiamento privado de campanha? A gente viu até pelos dados, né, que o custo das campanhas diminuiu bastante, né, o gasto empenhado foi bem menor e eu acho que isso é muito saudável. Assim, a gente teve restrições em relação a cavaletes, a poluição sonora assim, e visual de alguma forma. É claro que isso também cria dificuldades assim, para o candidato que não é conhecido, que não tem mandato, que não foi a primeira candidatura, tem mais dificuldade para se fazer conhecido pela população. Eu acho que é um aprendizado também. Esses 45 dias, o tempo menor, eu acho que parece que as pessoas só vão se dar conta, a gente vai escolher o vereador, o prefeito, na última semana e começa a tratar com mais seriedade, né? Mas é um processo, acho que, de amadurecimento da política mesmo, do processo eleitoral como um todo. E a partir de janeiro, o eleitor curitibano vai encontrar qual perfil do vereador Goura e mais, que bandeira você pretende levantar aqui na Câmara Municipal? Olha, a gente tem um trabalho, eu tenho uma atuação há mais de 10 anos em Curitiba com o tema da bicicleta como meio de transporte, de uma cultura de mais respeito, gentileza no trânsito, da redução das mortes no trânsito. São pautas que a gente vai trabalhar, vai fortalecer o tema da agricultura urbana, do parto humanizado, da compostagem do lixo, da destinação dos resíduos. Eu acredito que a gente tem que ter um compartilhamento das responsabilidades da cidade entre o cidadão e o poder público. O cidadão não pode esperar que apenas o poder público faça tudo e o poder público não pode também de forma de cima para baixo somente mandar e mudar a cidade sem essa participação, sem essa escuta do cidadão. A gente pretende fortalecer essas pautas, a ocupação dos espaços públicos, a arte, a cultura. Tem muita coisa aí pela frente. Falando em transporte, como é que você avalia o transporte coletivo pela ótica do custo-benefício, ou seja, o preço da passagem com relação ao serviço oferecido hoje ao passageiro? Eu acho que além do preço, a gente tem que levar em consideração o conforto do usuário, o bem-estar, a integração temporal, a integração dos espaços, a integração modal também. A pessoa não vai usar somente a bicicleta, somente o ônibus, ela ter essa possibilidade de mudar de modais, né, de acordo com a necessidade da viagem. Eu acho que é um tema que merece, sim, a atenção de todos os 38 vereadores. Eu acho que nesses últimos 4 anos o tema se aprofundou. A gente teve várias participações, o Bruno Pessutti, outros vereadores que levantaram essa questão, o Johnny. Eu acho que merece, sim, a nossa atenção para que consigamos ter uma tarifa justa, que ao mesmo tempo a ótica do usuário seja levada, assim, tenha o protagonismo na discussão também. Ainda com relação à mobilidade, você é contra ou a favor a serviços de carona compartilhada como o Uber, por exemplo? Eu sou a favor que as pessoas usem menos carro, né? Que a gente tenha, que eu não precise utilizar o carro para os meus deslocamentos. Eu acho que esse tipo de tecnologia
é um caminho sem volta, a gente vai ter cada vez mais isso. Então é muito simples eu dizer que eu sou contra ou a favor. Eu diria que é um tema que precisa ser regulamentado, o poder público precisa ter essa seriedade no trato. O Uber é uma empresa, a gente tem várias outras empresas que também já estão nesse ramo, atuando no mundo inteiro. Então eu acho que é como o WhatsApp, como outras tecnologias que chegaram, como é que eu vou tirar isso da vida das pessoas? Não vai ser assim simplesmente por decreto. Então acho importante que tenha diálogo, tenha participação e haja uma construção coletiva na busca de um consenso, se for possível. Né? Trago para você agora uma discussão que ocorre aqui na Câmara Municipal com relação ao prédio exatamente onde gravamos essa entrevista. É um palácio histórico construído no século XIX. Hoje ele comporta não mais do que 150 pessoas. Os serviços da Câmara também estão distribuídos em 3 prédios diferentes. Temos 3 anexos hoje. Né? E muito se fala sobre a construção de um novo prédio, num momento principalmente de crise financeira que atravessa o país. Você, pelo que você sentiu até agora e pelo que ouviu dessa discussão, é contra ou a favor da construção desse novo prédio para a Câmara Municipal? Eu acho que esse é um tema que apareceu, até a Gazeta do Povo, nas entrevistas, questionou esse ponto. Eu acho que para quem está de fora, é muito fácil dizer que é contra, e eu mesmo me posicionei contra, não sabendo, né, e só vim a saber, começando assim, a atuar aqui, a conhecer melhor. E daí fui lá, conheci o RH, conheci a Procuradoria e vi que as condições são realmente precárias, né, de trabalho mesmo, de qualidade de trabalho. Então eu acho que precisa ser discutido, mais do que simplesmente dizer que é muito fácil, até meio populista, o político dizer que é contra os gastos, mas quem sabe a real necessidade dos servidores, né, tem que ser levada em consideração. Agora, primeiro projeto de lei que pretende apresentar aqui na Câmara Municipal, dá para antecipar para a gente? A gente ainda tem muitas coisas para discutir, mas eu acho que são temas ligados a essas pautas que eu mencionei anteriormente, né? Eu acredito, por exemplo, a gente tem faixas exclusivas do ônibus, que foram um avanço muito grande da gestão Gustavo Frutti, é um tema que precisa continuar, eu acho que a gente tem que avançar para a melhoria do transporte coletivo como um todo, da bicicleta. Então, existe a lei da bicicleta, que foi sancionada também nessa gestão, uma lei de participação popular. Eu creio que ela precisa também de ajustes. Então, a gente vai trabalhar e manter o gabinete aberto à participação popular, aos diferentes setores da sociedade, para uma construção coletiva. Agora, obrigado pela entrevista, parabéns pela eleição, seja bem-vindo à Câmara Municipal. E a campanha Eu Discuto continua com o próximo vereador eleito, aliás, a próxima vereadora eleita, Kátia dos Animais de Rua, do Solidariedade. Você pode acompanhar todas as entrevistas com os vereadores eleitos e que assumirão um cargo aqui na Câmara Municipal a partir de 1º de janeiro pelo nosso site e também pelas redes sociais.